Salve, senhores! Eu sou o professor Alexandre Rossini e o assunto desta aula é a base que sustenta todo o nosso curso. Afinal, trataremos de o que é inteligência artificial. Tenho certeza que todos já ouviram falar desse termo, já estão de certa forma familiarizados com o que o termo diz, inteligência artificial. Afinal, tá na boca do povo, né? Esse termo ficou muito popular nos últimos anos. Mas será que todo mundo sabe o que é inteligência artificial? O que é de fato inteligência artificial para a gente da computação? Para que serve? Do que se trata? Onde é que ela pode ser usada? É isso que a gente vai comentar nesse vídeo e vamos agora. Porém, antes, vamos ver uma frase. Eu separei uma frase aqui que eu acho que é importante de a gente adentrar sobre ela. Não há qualquer hipótese de as máquinas se tornarem inteligentes. E como é que se mede a inteligência afinal? Eu nem sequer sei o que é a inteligência. Essa frase é de Gerald Maurice Edelman. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1972 e ele deu essa frase, ele proferiu essa frase em 1991, numa entrevista que ele deu. De certa forma, ele não está errado, né? Afinal, como é que se mede inteligência? O que é inteligência? Porém, avançamos muito. De fato, é difícil de a gente conceituar o que é inteligência. A gente sabe por senso comum o que é inteligente. A ideia de medir a inteligência é importante para sabermos se alguém, no caso, vamos especificar em sistema, se um sistema é mais inteligente do que o outro, ou seja, se ele produz resultados melhores do que o outro. De fato, medir a inteligência é interessante, pelo menos do ponto de vista de sistemas, para a gente saber a qualidade da resposta proferida por um sistema. Mas o que é inteligência? De fato, é difícil conceituar o que é inteligência. Todos nós sabemos, por senso comum, do que mais ou menos se trata, mas o que exatamente é? Quais características, o que a máquina precisa ter de comportamento, de exibir para que ela seja inteligente? De fato, não é algo tão simples. Então, por isso, eu separei a pergunta: o que é inteligência? O que é inteligência? De fato, não é fácil de responder. Parece óbvio, inteligência é inteligência, é simples, o senso comum, né? Mas, especificamente, vamos definir como é que faz. Aí a gente não consegue, fica gaguejando, tentando soltar palavras, mas não é algo tão simples, ok? Para definir o que é inteligência. Bom, vamos ter verificado o ponto de vista de origem das palavras, né? Da etimologia das palavras. Então, do latim, a palavra inter, da onde vem, né? Inteligência, o inter quer dizer entre. E o legere, escolha. Então, é interlegere, a palavra vem inteligência, vem interlegere, que é a capacidade de escolha, escolher entre, de fazer escolhas. E o artificial o que é? O que é não natural. Então, a inteligência artificial é a nossa inteligência, só que produzido por um mecanismo, por um dispositivo não natural. Então, isso vale, é uma inteligência, a capacidade de fazer escolhas e é utilizado por meio de mecanismos artificiais, de computadores, de celulares, de qualquer dispositivo não natural. É claro que esse termo, pelo menos nos dias atuais, estão associados a dispositivos computacionais, né? Todos que usam um processador que faz o processamento computacional, e tem algum comportamento inteligente. A gente já começa a falar, ele é inteligente, tem inteligência artificial, mas, claro, vamos aprofundar um pouquinho mais, porque isso é muito amplo, muito aberto, né? Então, o que acontece? Foi o que eu falei para vocês. A gente eu separei, tem várias definições, eu separei algumas aí para vocês, que é mais ou menos na linha que eu falei, a capacidade de fazer escolhas. Então, olha lá, o estudo das faculdades mentais pelo uso de modelos computacionais. O estudo das computações que tornam possível perceber, raciocinar e agir. O estudo sobre como fazer computadores realizarem coisas nas quais no momento as pessoas são melhores. A inteligência artificial pode ser definida como o ramo da ciência da computação
que se ocupa da inteligência dos computadores. Então, assim, essas definições são definições muito amplas, são definições que eu não gosto, tá? Eu coloquei aí para apresentar de fato que são definições mais antigas, mas definições do que é inteligência artificial. Só que, como eu falei, são definições que eu particularmente não gosto, porque são muito amplas e não querem dizer nada, pelo menos na minha opinião, não quer dizer muita coisa. Então eu trouxe só para ilustrar, tá? Só para ilustrar que de fato são definições que a gente vê, mas não são definições, do meu ponto de vista, interessantes. Elas não dizem muita coisa claramente. Eu prefiro, por exemplo, a definição que está na tela agora, que é a do Hayek. Um sistema inteligente deve ser capaz de fazer três coisas. O sistema inteligente, inteligência artificial, deve ser capaz de fazer três coisas. Primeira coisa, armazenar conhecimento. Então tem que ter uma base de conhecimento, armazenar um conhecimento. O que é conhecimento? A gente já vai conversar sobre isso. Mas tem que ter um conhecimento armazenado. Um segundo momento, aplicar o conhecimento que já tem armazenado nas suas bases de conhecimento para resolver problema. Então pegar o conhecimento que já tem e resolver problemas. E o terceiro item aí, adquirir novo conhecimento através de experiência. Então, basicamente, esse item 3 é aprender, né? Então, ela aprende, ao aprender, ele armazena conhecimento e aplica o conhecimento. O que é aplicar o conhecimento? Generalizar o conhecimento. Ser capaz de aplicar o conhecimento para situações desconhecidas, situações parecidas, mas não necessariamente iguais com a qual ele aprendeu. Então, olha só, a capacidade de extrapolar, de generalizar o conhecimento, certo? Então, isso é muito mais direto. Armazenar conhecimento, aplicar o conhecimento para resolver problemas, adquirir novo conhecimento através da experiência. Beleza. Então, eu acho que essa definição é um pouquinho melhor, a definição, um pouquinho não, bem melhor, a definição do Hayek, eu prefiro ela do que aquelas outras muito amplas e genéricas, eu prefiro essa. Mas aí surge, como eu falei para vocês, uma palavra, conhecimento. Tudo aí está girando em torno de conhecimento. Afinal, o que é o conhecimento? A gente cai de novo, precisamos definir, né? O que é conhecimento? Bom, mas aí eu acho que é um pouco mais simples a gente conversar o que é conhecimento comparado o que é inteligência. Então vamos lá. Olha só, nós temos aí no slide. Basicamente, todo mundo que está assistindo esse vídeo, ou seja, que tem uma base de computação, eu creio que já sabe a diferença de dado e informação. Bom, vamos relembrar então, para ficar mais claro, e para quem não conhece, não tiver essa definição muito ampla não, muito bem definida, estabelecida, vamos falar sobre elas aqui. Então, o dado é aquela informação bruta, né? Então, por exemplo, o meu nome é Alexandre. Alexandre é um dado referente à minha pessoa, à minha idade, o meu endereço, a minha renda familiar minha e etc. O que é informação? A informação é quando eu começo a processar o dado. Eu pego o dado, trabalho para gerar algo novo. Então, por exemplo, eu posso pegar a minha renda familiar e alguns outros dados meus, por exemplo, renda familiar, profissão, idade, e a partir disso gerar informações a respeito da minha capacidade de endividamento, por exemplo. É uma informação. Então vamos pensar de um ponto de vista mais amplo, sem ser necessariamente computacional. Por exemplo, se eu tenho pedaços de madeira, pedaços de madeira podem ser associados, fazer uma analogia como dados. Quando eu pego esses pedaços de madeira e processo eles junto para fazer algo, eu vou fazer uma informação. Então, por exemplo, eu pego um pedaço de madeira e construo uma cadeira. A cadeira é uma informação, é algo útil. Mas o que é o conhecimento, então, que a gente tem no slide aí? O conhecimento é saber usar a informação. Então, olha só, peguei os pedaços de madeira, os dados, construí uma cadeira, a informação, mas para que serve a cadeira? Se eu não souber para que serve a cadeira, talvez não seja útil. Então, eu tenho que ter o conhecimento que a cadeira serve para sentar. Então, olha só, eu tenho dado, que são as madeiras brutas, eu tenho informação, que é uma vez eu trabalho, processo as madeiras, construo uma cadeira, mas se eu não tiver o conhecimento para que serve aquela cadeira, aquela informação não tem utilidade, entendeu? Então é por aí.
O conhecimento é saber para que usar a informação, como usar a informação, tá? Então, do ponto de vista, por exemplo, eu tenho dado lá, o meu nome, minha idade, minha renda, meu endereço, minha profissão. A informação me gera ali algumas informações quando eu processo esses dados, que me classifica como, sei lá, uma classe social B, como, de repente, alta capacidade de endividamento, baixa dívida, e com isso eu posso aplicar um conhecimento para dizer, ó, ele é bom pagador. Isso no ponto de vista de uma financeira. Eu vou emprestar dinheiro para ele. Então, olha só a diferença de dado, informação e conhecimento. Quando a gente fala lá no slide anterior, deixa eu voltar nele, que é a definição de IA do Hayek, lá diz, ó, capacidade de armazenar conhecimento, ou seja, saber para que servem as informações. Armazenar conhecimento, precisa estar em algum lugar armazenado esse conhecimento. Aplicar esse conhecimento, ou seja, aplicar na cadeira, ou seja, sentar nela. E só que note que não existe só um tipo de cadeira. De repente você aprendeu a sentar, que serve para sentar, um único tipo de cadeira, uma cadeira sem braço, de madeira muito específica, com 4 pés, com um encosto de um jeito, mas existe uma infinidade de modelos de cadeira. Mas com o conhecimento, aprendendo que um tipo de cadeira serve para sentar, quando você vê outras cadeiras, por mais diferentes que sejam, com características diferentes, pelo conhecimento, que é uma característica da inteligência, a gente vai saber que serve para sentar. Então, se você pensar do ponto de vista de programação, vamos descrever com if else uma cadeira específica. Qualquer diferença daquela cadeira, o if não vai entrar, né? Se tiver uma característicazinha diferente. Então, olha só como é rígida a programação tradicional. Com a IA, com a inteligência artificial, essa rigidez ela é para ser extrapolada. Então, se você aprendeu com uma cadeira ou alguns poucos tipos de cadeira, ou seja, você adquiriu conhecimento de para que servem aquelas cadeiras, o que se espera é que com esse conhecimento seja capaz de generalizar, de extrapolar e conseguir aplicar em outras cadeiras que você desconhece. Agora imagine o seguinte, esquece cadeira e ao invés de ser cadeira, pense em problema. Então, se você aprende a resolver um problema ou alguns problemas, a ideia é que o conhecimento que você adquire com aqueles problemas é que seja capaz de resolver vários outros problemas similares, mas com muitas nuances que divergem entre si. Então, a capacidade de escolher, de fazer escolha entre as possibilidades é o que é, no caso aqui, a inteligência. Espero que tenha sido claro com esses exemplos, com essa ideia, para conseguir visualizar. Primeiro, conhecimento, esse é ponto central da IA. A gente trabalha sempre sobre conhecimento, tá? E o que é a IA? Então, a IA a gente vai conseguir, eu acho que aprofundar um pouquinho algumas ideias aqui, mas é basicamente fugir da programação tradicional, daquela rigidez dos ifs elses, mas conseguir extrapolar, generalizar para situações desconhecidas e tomar decisões em situações desconhecidas, tá? Então, eu tenho mais um slide aqui sobre dado, informação e conhecimento. Então, dado, registros observados ou medidos que podem gerar informação. Informação, dados processados com significado que podem produzir conhecimento. E o que é conhecimento? Saber utilizar as informações, compreender por meio da razão as informações para que elas possam ser úteis, para que podemos utilizá-las, no nosso caso aqui, para resolver problemas, tá? Então é isso. O nosso ponto central da IA é o conhecimento, ok? Então, resumindo aqui nesse ponto, pelo menos agora, para a gente, inteligência e conhecimento andam juntas, ok? Pelo menos para a inteligência artificial. Então, toda vez que a gente fala de inteligência artificial, de um sistema inteligente, a gente tem que sempre lembrar conhecimento. Conhecimento está por trás de todo o sistema que faz uso de inteligência artificial, ok? Então é isso. Bom, gente, aí a partir do conhecimento, a IA se divide em duas grandes abordagens, tá, gente? Duas grandes abordagens.
a baseada em conhecimento, que é uma IA mais antiga, uma IA lá dos anos 70, 80, tá? É uma IA mais antiga, então ela é conhecida como GOFAI, a sigla, Good Old Fashioned AI. Ou seja, aquela IA que já foi boa, já foi descolada, mas está meio fora de moda. Aquela velha e boa IA, só que está um pouco fora de moda. Então, o que é que ela é? Baseada em conhecimento. O que quer dizer a baseada em conhecimento? Que já tem que ter uma base de conhecimento pronta e o sistema só vai fazer consultas na base de conhecimento. Como que essa base de conhecimento ela é montada? Então, para essa linha de IA, que é mais anos 70, 80, parte dos anos 90, a base de conhecimento era construída com o conhecimento de especialistas humanos. Então, tinha até antigamente a figura do engenheiro do conhecimento, que entrevistava os especialistas humanos para extrair o conhecimento desses especialistas, para transferir, para passar para um sistema, ok? Então, consultava um ou vários. O problema, qual é o problema que poderia acontecer com essa abordagem? Primeiro, se você consulta dois especialistas para extrair o conhecimento deles, pode ter situações que sejam divergentes o conhecimento deles, que sejam inversamente proporcionais, não, que sejam inversos a uma determinada situação do problema, que um manda fazer uma coisa e o outro totalmente o contrário, é isso que eu quero falar. Pode acontecer também situações de problemas que não se tem especialistas, que não se tenha conhecimento. Nada tem um conhecimento sobre aquele problema, um problema novo. Então, um estudo é problema, tá? Então, mais nada é do que quando faz essa consulta, a gente tentar transferir o conhecimento de um especialista para o sistema. E isso era IA baseado em conhecimento lá dos anos 70 e 80, e um pouco dos anos 90. Por quê? Porque nessa época, os algoritmos de aprendizado de máquina ainda eram muito rudimentares, tá? Eles começaram a melhorar nos anos 80, nos anos 90 passaram a ser usados e hoje são o que são com o aprendizado profundo. Então, o aprendizado de máquina é basicamente a ideia do baseado em conhecimento, mas também aprendendo. Ou seja, não precisa, na verdade, não consulta especialistas. A base de conhecimento é montada pelo próprio algoritmo. Então, o algoritmo ele analisa, observa situações, exemplos, interage com os dados e dali extrai informações, obtém as informações, das informações que são úteis, obtém, a partir das informações, obtém o conhecimento, extrai o conhecimento, para aí armazena em algum lugar, aquilo fica armazenado de alguma forma no sistema, para que ele possa ser utilizado para resolver problemas. Qual a vantagem? Primeiro, que não precisa do humano, você não precisa extrair conhecimento de humano, extrai conhecimento dos dados. Então, com isso, de repente pode descobrir coisas que nenhum humano saiba sobre um problema. Pode descobrir coisas sobre problemas que não se tenha conhecimento ainda, problemas novos. Então, abre enormemente as possibilidades, tá? Abre enormemente. Então, o que a gente vai trabalhar, o que a gente trabalha hoje em dia na IA, basicamente é aprendizado de máquina, que é a possibilidade de aprender a partir dos dados. A gente não depende mais de um especialista humano para passar o conhecimento dele para as máquinas, ok? Então, eu tentei dar esse panorama mais amplo para tentar entender a diferença, né? Como é que é hoje o aprendizado de máquina, mas os dois baseado em conhecimento e máquina trabalham o conhecimento, o que diverge dos dois é como a base de conhecimento é montada. Então, na baseada em conhecimento, é basicamente consultando, entrevistando especialistas da área, né, do problema, né, que vai resolver o problema. E o aprendizado de máquina, não. O próprio sistema aprende, ela monta a base de conhecimento a partir de observações dos dados que existem, ou dos dados que são gerados a partir da interação do sistema com o ambiente, tentando resolver, por exemplo, por meio de tentativa e erro. Tenta ver o que acontece, armazena o dado daquela resposta, tenta de novo de uma outra forma e a partir disso coleta dados para tentar aprender como resolver o problema, ok? Então, o aprendizado de máquina, claro, é o que é mais usado hoje em dia. Beleza. Então, ó, da onde começa a IA? Quando começa? Da onde começa? Basicamente,
tudo surge de uma pergunta, de um artigo, do artigo do Alan Turing. Esse é o Alan Turing, para quem não conhece, que é a pergunta, ele começa logo no início do artigo, a primeira frase, primeira pergunta logo. As máquinas podem pensar? As máquinas podem pensar? É do artigo de 1950. Então essa ideia, as máquinas podem pensar, é uma reflexão filosófica que o Alan Turing ele lança para a comunidade científica. É claro, primeiro ele pensa nisso, e depois ele lança para a comunidade científica, num artigo publicado em 1950, a respeito dessa possibilidade. As máquinas podem pensar? E nesse mesmo artigo, ele propõe o teste de Turing, né, que é conhecido como teste de Turing. O que é o teste de Turing? O teste de Turing é basicamente um teste que ele propõe um teste de conversação, que vai colocar lá a máquina para conversar, seres humanos lá também para conversar, e quem está aqui interagindo não sabe se do outro lado é máquina ou ser humano, e tentar conversar, a máquina conversar ele, para que essa pessoa ache que a máquina não seja máquina e seja um ser humano. Então o teste de Turing é basicamente isso, que hoje, obviamente, já foi superado, né? Não tem tanto tempo assim, mas o teste de Turing passou décadas sem ser superado e hoje é superado. Então, para quem se interessar, dá uma pesquisada nisso, é bem interessante procurar mais informação sobre isso, tá? Beleza. Então, aí, com essa ideia que o Turing lança, com esse questionamento, a comunidade científica passou a ter um olhar sobre essa reflexão, e isso culminou em 1956 com a conferência de Dartmouth, tá? Dartmouth, lá a Universidade de Dartmouth, perto de Boston, né? Essa foto é lá da Universidade, Dartmouth College. E ali surge a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela tem uma data de nascimento. Ela surge lá na Dartmouth College, a partir de uma conferência em que alguns cientistas interessados, que estavam pesquisando a partir do questionamento do Turing, se reuniram e ali discutiram e definiram as bases e o surgimento da inteligência artificial, tá? E aí eu quero mostrar para vocês quem são esses cientistas, tá? Que se reuniram lá em Dartmouth. Foram 10 cientistas. O John McCarthy, que foi exatamente quem cunhou o termo inteligência artificial, pelo menos é atribuído ao John McCarthy o termo inteligência artificial, tá? Antes da conferência de Dartmouth, não tinha esse nome ainda, inteligência artificial. Note que lá no artigo do Turing, ele não fala inteligência artificial em nenhum momento do artigo, tá? Eles, inclusive, nessa conferência discutiram, claro, como ia chamar essa área. Um dos termos que eles pensaram em chamar era o processamento complexo da informação, mas enfim, ficou como inteligência artificial. Então aí nessa conferência participou também o Minsky, o Shannon, Solomonov, Newell, Simon, Arthur Samuel. Arthur Samuel foi quem propôs o primeiro sistema, então é atribuído a ele um artigo de 59, o primeiro sistema, o primeiro sistema que faz uso de aprendizado de máquina. É um sistema extremamente simples, rudimentar, com técnicas muito diferentes do que são usadas hoje para aprender a usar damas. Então o primeiro sistema, o primeiro algoritmo de aprendizado de máquina é atribuído a Arthur Samuel. Temos aí o Oliver Seyfried, o Nathaniel Rochester e o Trenchard Moore, tá? Bom, o que eu quero falar para vocês aí ainda é o seguinte, uma curiosidade. Desses 10, temos aí um prêmio Nobel, ok? Que é o Herbert Simon, e temos 3 prêmios Turing. Para quem não sabe, o prêmio Turing, na computação a gente não tem o prêmio Nobel. O equivalente a prêmio Nobel é o prêmio Turing, em homenagem, claro, ao Alan Turing, que eu mostrei agora há pouco. Então, o prêmio Turing é a maior honraria científica da área da computação. E nós temos aí 3 vencedores de prêmio Turing que se reuniram aí nessa conferência, e um prêmio Nobel. Então, dos 10, temos 4 vencedores das maiores honrarias acadêmicas, 3 Turing e 1 Nobel. Só para vocês terem noção das pessoas que estavam presentes aí, tá? Beleza. Isso aí é um pouquinho da história da IA.
Um pouquinho mais da história da IA, gente. Tem uma timeline bem resumida aqui, ó, bem resumida mesmo. Bom, então lá na década de 50 teve a conferência de Dartmouth, e quando surgiu, né, o termo inteligência artificial, as primeiras ideias sendo amadurecidas, as primeiras pesquisas, incluindo o artigo do Arthur Samuel em 1959, mas tiveram outros, né? Na década de 60, um ponto que é importante especificar é o surgimento do primeiro chatbot, tá? O primeiro chatbot conhecido como Sistema ELIZA. O chatbot, essas ideias de chatbot é do início da IA de fato. Por quê? Porque é o teste Turing, né? A ideia é de passar no teste Turing. Então, o Sistema ELIZA talvez seja o primeiro sistema mais famoso de IA, que se tornou mais conhecido. Foi o primeiro chatbot. Na década de 70, passou a ter maior importância os sistemas especialistas com a representação do conhecimento, que é o que eu falei agora há pouco para vocês, né? Que é a IA baseada em conhecimento. Os sistemas especialistas é isso, você consulta os especialistas e armazena o conhecimento deles, né? Representa o conhecimento dos especialistas em sistemas. Então foi dominada por sistemas especialistas, né? Que é a ideia da IA baseada em conhecimento. Nos anos 80, surgem novas técnicas de aprendizado de máquina, e com isso o aprendizado de máquina começa a ganhar força, é o início do tempo atual, né, do aprendizado de máquina, e o início do decaimento da IA baseada em conhecimento, chamada hoje de GoFi carinhosamente, né? E aí na década de 80 a abertura da IA ao mercado, principalmente para a indústria, tá? Então é quando começa a IA entrar no mercado, tá? Se antes, até a década de 70, era restrita ao meio acadêmico, na década de 80 começa a ser introduzida. O Japão passou a introduzir na indústria em geral, né? No processo industrial deles, um dos algoritmos que eles gostavam de usar bastante lá no Japão era a lógica fuzzy, por exemplo, mas usavam entre outros. Então, na década de 80, das novas técnicas de IA técnicas de aprendizado que surgiram, pode citar os de redes neurais, né? As redes neurais, nos anos 80, elas começaram a ganhar grandes proporções, porque ali surgiram algoritmos de aprendizado para a rede neural muito interessantes. Não é que as redes neurais são da década de 80, redes neurais são anteriores à ideia. Aliás, as primeiras pesquisas que vieram resultar em rede neural são da década de 40, inclusive anterior ao questionamento do Turing lá, as máquinas podem pensar, que é o neurônio artificial. O primeiro neurônio artificial é anterior ao artigo seminal lá do Turing, tá? Mas as redes neurais mesmo começaram a ganhar grande relevância na década de 80, quando surgem uns novos meios de aprendizado, tá? Para que começaram a tornar elas mais poderosas, ok? E aí, nas décadas de 90, começou a surgir a IA distribuída, tá? Inteligência artificial distribuída, em vez de ficar somente em uma máquina, em um servidor, em um local, para ser distribuída e processada de maneira descentralizada, né? Surgiram-se aplicações de mineração de dados, as primeiras aplicações comerciais de mineração de dados. Então, tem até uma muito usada como exemplo até hoje, lá da década de 90, o Walmart usou na década de 90, mais pro final da década de 90, mineração de dados, né? Lá nas suas bases de dados, e eles descobriram algumas coisas, mas uma relação muito curiosa, que essa é sempre citada nas aulas de mineração de dados, que eu não vou lembrar exatamente, mas basicamente na sexta-feira à tarde, homens de certa idade, de 20 e poucos a 30 e poucos anos, costumava comprar fralda e cerveja. Quem comprava cerveja comprava fralda, e quem comprava fralda comprava cerveja. Isso com uma correlação bastante alta. Quem descobriu isso foram os algoritmos de inteligência artificial aplicados para mineração de dados, tá? Então, e com isso o Walmart aplicou esse conhecimento lá nas suas lojas. Na sexta-feira à tarde colocava as fraldas do lado da cerveja do lado da fralda, né? E aumentou as vendas cerca de 30%, se eu não me engano, tá? E também na década de 90 tem um marco interessante, que foi a derrota do Garry Kasparov, um mestre enxadrista, considerado até então o maior mestre enxadrista da história, né? Ele chegou a ser derrotado pelo Deep Blue, um computador da IBM, tá? Deep Blue, então é um marco interessante.
E agora no milênio, né, no século atual, a partir dos anos 2000, a IA passou a fazer parte da nossa vida cotidiana. Surgiu o aprendizado profundo, que possibilitou agora vários tipos de sistemas que estão revolucionando, né, como a IA generativa, entre outros tipos, né, de reconhecimento facial, enfim. E um marco que a gente tem importante aí é o AlphaGo. Para quem nunca ouviu falar, o Go é um jogo muito mais complexo do que o xadrez, e o AlphaGo é um sistema da empresa Alphabet. Quem não sabe, o Alphabet é o Google, né? O AlphaGo, né, o sistema do Google para jogar Go, e derrotou o Keiji, um sul-coreano considerado o maior jogador de Go do mundo. E aí é interessante falar que o Go, o AlphaGo, que é um sistema para jogar o Go, ele tem técnicas de IA muito diferentes do Deep Blue, que derrotou o Kasparov lá no xadrez na década de 90, tá? Muito diferente, tá? Então, no caso do AlphaGo, os aprendizado profundo, só por meio de aprendizado mesmo, de máquina, enfim, é bem interessante. Tem um documentário chamado AlphaGo, inclusive. Ele era disponível no Netflix antigamente, eu acho que atualmente não é, mas vocês conseguem achar ele na internet, se não me engano, até no YouTube ele está disponível, tá? É bem interessante um documentário para ver essa parte da história, ok? Beleza, vamos avançar agora. Espero que essa parte de história da IA tenha sido melhorada, desanuviada, né? Limpado o cenário para vocês enxergar o horizonte, beleza? Então agora eu tenho uma outra frase. Se eu mostrei uma frase no início lá de um vencedor de Nobel, agora eu tenho uma outra frase de uma pessoa extremamente importante para a história da ciência. Uma frase de Galileu. Por que estudar IA? Professor, o que tem a ver Galileu com IA atual? Beleza, mas eu acho que essa frase dele, apesar de ser muito antiga, se adequa perfeitamente ao que a gente precisa. Por que estudar IA? Tem a frase do Galileu, então, que diz que não se pode ensinar tudo a alguém. Pode-se apenas ajudá-lo a encontrar por si mesmo. Troca a palavra alguém e põe sistema computacional, computador, sistema. Não se pode ensinar tudo a um sistema. Pode-se ajudá-lo a encontrar por si mesmo. Então é isso a ideia. É a ideia do aprendizado de máquina. A gente não consegue construir um sistema, ensinar tudo para um computador, construir um sistema, nós programadores, que tenha todo o conhecimento do mundo. É humanamente impossível, primeiro, porque o conhecimento continua sendo criado, surgem novos conhecimentos, não existe um conhecimento que termina, né? Que seja um fim e acabou, não vai ter novo conhecimento. E ninguém sabe todo o conhecimento, a gente não consegue programar tudo. Então, o que é a ideia? É a gente fazer os sistemas sejam capazes de aprender. Então, primeiro, que ele vai aprender com os dados, com os problemas reais. Ele consegue, se o problema mudar, se adaptar, ter essa possibilidade, a plasticidade de mudar e se adaptar às mudanças do problema. E aprender coisas, inclusive, que nós não sabemos, conhecimentos que nós não conhecemos, nós não geramos, eu falo nós humanos. Então, a ideia é fazer com que as máquinas aprendam para que elas possam trabalhar, resolver bem problemas, tá? Em geral. Então é isso, basicamente. A gente não consegue ensinar tudo a um sistema, até porque a gente não sabe tudo. E a ideia é que ele aprenda e consiga resolver problemas, inclusive problemas que a gente não consiga resolver, tá? Então, basicamente é isso. Por que estudar IA? Certo? Bom, tem um slide na sequência aqui para mostrar para vocês. A programação tradicional é em cima. Ou seja, nós programadores fornecemos o modelo. O que é o modelo? É o programa, é o algoritmo, tá? A gente fornece o modelo. A partir do modelo pronto, a gente pega os dados são processados pelo modelo e aí o programa fornece a saída. E como acontece no aprendizado de máquina? Olha só, a gente fornece os dados, a gente fornece a saída, muitas vezes. E aí, a partir dos dados que são fornecidos ao algoritmo de aprendizado de máquina, ele extrai o modelo. Ou seja, ele fornece o algoritmo que é adequado para aqueles dados, aquilo que foi fornecido lá na entrada desse processo, ele vai ser respondido adequadamente, tá? Então, na verdade, fornece os dados, entrada e saída, os dados em geral,
e dali a gente obtém o algoritmo para resolver o problema associado àqueles dados. E a gente espera, como já frisei anteriormente, que aquele conhecimento extraído daqueles dados ali seja útil de tal forma que generalize, que extrapole, que seja capaz de resolver os problemas daqueles dados, que aqueles dados representam, mas não só aqueles, mas situações similares, outros dados, outras características desconhecidas, similares, semelhantes, mas diferentes, coisa que a programação tradicional teria que programar uma a uma todas as situações. Então é isso. Na programação de ideia de aprendizado de máquina, a gente fornece os dados, o aprendizado de máquina obtém o modelo, obtém o algoritmo para resolver. Ele obtém o conhecimento embutido naqueles dados para resolver os problemas daqueles exemplos daqueles dados, ok? Beleza. Aí vem outra pergunta aqui. Quando aplicar IA? Quando que a gente aplica inteligência artificial para resolver um problema? A gente pode aplicar sempre? Até pode, mas não faz muito sentido. Então, olha só, vamos tentar resolver aqui, tentar responder essa pergunta. Primeiro, se a gente tem um problema e que existe uma solução eficiente, uma solução computacional eficiente para aquele problema, não faz sentido a gente usar IA, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um algoritmo que resolve o problema e esse algoritmo é eficiente, ou seja, pensando do ponto de vista de projeto e análise de algoritmo, que aquele algoritmo ele responde em tempo polinomial, não faz o menor sentido eu usar técnicas de IA para resolver o problema, porque eu já tenho uma solução eficiente para aquele problema, tá? Então, primeira coisa é essa. Quando eu aplico IA, nesse caso, quando não aplica IA, se eu já tenho uma solução eficiente para o problema. Uma segunda situação agora, quando que eu posso aplicar? Então, quando que eu posso aplicar o complemento do que eu acabei de falar. Quando eu não tenho uma solução eficiente para o problema, eu posso tentar aplicar IA para obter uma solução mais ágil, mais rápida, mais eficiente. E quando eu também posso aplicar, quando eu não tenho solução para o problema. Então, quando eu não tenho solução para o problema, eu posso aplicar IA para tentar descobrir uma solução para o problema, ou quando eu tenho uma solução que não é eficiente do ponto de vista de processamento, ou seja, que seja uma solução que não seja respondida em tempo polinomial. Tá? Então, basicamente, são as situações que devem ser aplicadas inteligência artificial. Beleza. Então, o aprendizado de máquina, deixa eu tirar meu rosto daqui. Basicamente, busca inferir comportamentos baseado em análise de amostra de dados. Então, é claro que a gente não consegue obter a população de dados, todos os dados possíveis, isso falando de um problema complexo do mundo real. Todos os dados, tá, possíveis, por exemplo, um sistema de recomendação de vinho, o meu gosto sobre todos os vinhos que existem e que vão existir. Então, eu não vou conseguir obter essa informação. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Trabalhar com o que tem, com as amostras com o que tem. Se eu bebi 5 vinhos e eu avaliei esses 5 vinhos, o sistema vai analisar esses 5 vinhos a partir do meu gosto e vai tentar dali extrapolar para os demais vinhos, tá? Então, trabalha com as amostras, tá? A gente não consegue trabalhar com todos os dados, tá? Então, busca inferir, de inferência mesmo, comportamentos baseados em análise de amostra de dados. Então, analisa para estar em conhecimento de amostra de dados. O aprendizado é orientado por dados, ou seja, através de exemplos. Então, a gente precisa de exemplos para que o algoritmo possa analisar os dados e extrair conhecimento dali. Explora e analisa dados complexos para identificar padrões úteis, tá? Explora e analisa dados completos para extrair padrões úteis. Identificar padrões úteis, gente. Isso daqui. Identificar padrões úteis. Isso daqui é exatamente o conhecimento. Os padrões úteis é a gente identificar informação para dali saber como usar a informação, que é o conhecimento, né? E aprendizado não é apenas memorização. Isso é importantíssimo para o aprendizado de máquina. Aprendizado não é apenas memorização, mas sim a capacidade de generalizar conhecimento, comportamento para novas situações. Generalizar conhecimento, o que é isso?
É o segundo item lá da definição do Hayek. Primeira coisa, armazenar conhecimento. Segunda coisa, aplicar o conhecimento, né? Então, aplicar para resolver o que já sabe e resolver o que não sabe, que seja similar, generalizar, extrapolar. E também, no caso lá do Hayek, aprender, né? Adquirir, armazenar novos conhecimentos, né? Ou seja, aprender de fato. Então, aprender com os dados. Então, com os dados que estão sendo apresentados, gerados na interação com o sistema, pode ser por meio de tentativa e erro do sistema, dos comportamentos, enfim. Então, tudo isso são características do aprendizado de máquina, ok? Espero que esteja clareando, melhorando a visão do que é IA aí para vocês. Bom, gente, e aí para a gente, do ponto de vista computacional, inteligência artificial, a gente classifica basicamente em 3 tipos de aprendizado que o sistema de aprendizado de máquina, de machine learning, de aprendizado de máquina, ele pode aprender. Que são, deixa eu abrir aqui o slide, aprendizado por reforço, aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado, tá? Então, aprendizado por reforço, aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado. Vamos falar primeiro de aprendizado por reforço. Vamos lá? Então, a interação com o ambiente no aprendizado por reforço, essa interação é fundamental, uma vez que o aprendizado ocorre por tentativa e erro. Então, é o tradicional tentativa e erro. O sistema tenta responder o problema a partir da interação com o ambiente vai retornar para ele se aquilo é a resposta ou não é, tá? Então, como é que pode imaginar isso? É uma realimentação do ambiente que se indica basicamente a saída é boa ou ruim. E aí, obviamente, baseado nas consequências do comportamento. Então, vamos supor o seguinte, eu mexo uma peça do xadrez, se aquela peça me leva a perder, a tomar um checkmate, eu estou interagindo com o ambiente, estou descobrindo que aquele movimento naquela situação é ruim. Então, eu perdi, quer dizer, é algo ruim, eu tenho uma punição. Se aquele movimento leva a eu dar um checkmate, eu vencer um oponente, é algo bom, vai ter uma recompensa. Então, aquilo foi bacana, ele vai aprender. A ideia é que de tantas interações, muitas interações, uma quantidade de interações bastante representativa para o problema, é que o sistema, então, vai aprender a resolver o problema através da interação. Então, olha só, ela é muito usada na robótica, para os robôs aprenderem os movimentos, aprender a fazer algo correto, aprender a se locomover, por exemplo, uma possibilidade de um ambiente desestruturado, um ambiente desconhecido, né? Em simulações, em jogos, em games, no caso, né? Então, quando vocês veem na internet um videozinho de um algoritmo inteligente de IA fazendo um personagem de algum jogo aprender a jogar, um Mario, um dinossauro do Google, Flappy Bird da vida, geralmente é usado o aprendizado por reforço, tá? Em geral é isso. Então ele é indicado para bases de dados que são pequenas, bases de dados bem pequenas, porque você precisa explorar o ambiente para obter os dados, ou base de dados de fato inexistente do problema. E aí geralmente ele é usado e treinado em ambientes controlados, por quê? Para evitar dano físico e material, tá? Se nós estivermos falando aí no caso de robôs, por exemplo, ou num carro inteligente, fazer o carro inteligente aprender por meio de aprendizado por reforço, tentativa e erro, a gente não vai colocar ele já na rua direto, a gente vai fazer ele primeiro aprender pelo menos um básico em ambiente simulado, depois a gente muda para uma outra plataforma de interação e assim por diante. Então, basicamente, no aprendizado por reforço, geralmente é um primeiro momento, até ele passar a ter um comportamento razoável, bem interessante, é dentro de um ambiente controlado, de uma simulação, algo do tipo, tá? Bom, vamos para o primeiro exemplo, o jogo da velha. Deixa eu tirar meu rosto daqui. Imagine um sistema de IA aprendendo a jogar o jogo da velha, né? Então, o agente, o sistema, vai tomar decisões. Posições para colocar X ou a bolinha, né? Em cada rodada, buscando o quê? Vencer o jogo. Então, ele vai receber, quem? O sistema vai receber recompensas se ganhar a partida. Vai receber punições, penalidades quando perde a partida. E talvez recompensas menores se empatar a partida, tá?
Então, com o tempo, o que é esperado dessas interações de empatando, vencendo, perdendo, é que o sistema, o agente, aprenda estratégias para maximizar suas chances de vitórias, maximizar as suas recompensas. Então, é necessário jogar muitas e muitas vezes para que várias situações do jogo ocorram, para que o agente, o sistema, aprenda adequadamente, que seja reforçado aquilo que é bom, punido o que é ruim. Por isso que é aprendizado por reforço o nome, tá? Ok? Eu tenho mais um exemplozinho aqui, olha que legal. Agora um exemplo direcionado para vinhos, que é muita coisa que a gente vai conversar ao longo do curso. Então, exemplo 2, sommelier de vinhos. Isso para aprendizado por reforço. Então, olha só, imagina a situação. Para cada prato de uma refeição, de um restaurante, o sommelier precisa selecionar um vinho que combine bem com o prato, para maximizar a satisfação dos clientes, tá? Então, os clientes darem uma gorjeta para voltarem no restaurante mais vezes, enfim. Então, após os clientes experimentarem a combinação, seja o prato e o vinho sugerido pelo sommelier, então o sommelier passa a receber uma recompensa se a combinação for bem avaliada, ou uma penalidade se não for bem avaliada. Então, com o tempo, o que a gente espera? Que o sommelier aprenda a fazer uma seleção mais precisa, associando as características dos pratos com as características dos vinhos disponíveis no restaurante, no menu do restaurante, na carta de vinhos do restaurante, para maximizar a satisfação dos clientes, buscando, claro, com isso, recompensas para ele, do sommelier, através de avaliações positivas das combinações. Então, esse é um exemplo de aprendizado por reforço da vida real, né? Então, um sistema que tenha um comportamento similar a isso é um sistema de aprendizado de máquina com a característica de aprendizado por reforço, ok? Então, situações como essa, aprendizado por reforço. Daqui a pouco a gente fala sobre nomes de algoritmos, tá? Então, espero que vocês tenham entendido o aprendizado por reforço. É basicamente uma interação com o ambiente por meio de tentativa e erro, e a partir disso fazer associações com o que é bom e descobrir as características ao longo do tempo do que vai gerar recompensas interessantes, tá? Vamos falar agora de aprendizado supervisionado, tá? Aprendizado supervisionado. Então, o aprendizado supervisionado, ele requer uma base de dados rotulados. O que é uma base de dados rotulados? É basicamente uma base de dados conhecida, em que está associada entrada e saída. Aquelas características de entrada, o que é do produto, o que deveria ser a saída, qual que é a associação, o que é aquilo, aquela entrada significa o quê. Então, a ideia de supervisionado é de ter supervisão. A supervisão é um supervisor, é um professor. Quem que vai ser o professor nesse caso? O professor vai ser a saída, o dado rotulado, por isso que precisa do dado rotulado. Então, são fornecidos exemplos do problema de entrada e, junto ao exemplo de entrada, a saída dizendo, esses dados significam isso. Então, são dados do problema já conhecido. Tem que ter uma base de dados já conhecida, armazenada, e mostrando esses dados, essas características significa exatamente isso. É o dado rotulado, isso, a saída, é o dado rotulado. Então, rótulos são as saídas dos exemplos, que servem, né, para consolidar o resultado do aprendizado. Então, rótulos, as saídas, né? Os rótulos podem ser categóricos ou numéricos. Se for categórico é uma coisa, se for numérico é outra, mas é dentro de aprendizado por supervisionado em geral, ok? Daqui a pouco a gente vai falar a diferença disso aí. Categórico vai ser classe, numérico vai ser uma estimativa, então daqui a pouco a gente aprofunda nisso. Para melhor generalização, requer uma base de dados com grande volume de dados. Então a gente precisa de muitos exemplos para que o sistema de aprendizado supervisionado ele seja capaz de aprender as diferentes nuances, as diferentes características, ok? Vamos para o primeiro exemplo? Então, deixa eu mudar meu rosto de lugar. Classificação de flores. Suponha um conjunto de flores que inclua, nós tenhamos uma base de dados com as características das flores, como, por exemplo, comprimento e largura das pétalas e comprimento e largura das sépalas. Então, nós temos 4 características, 4 dados. Comprimento da pétala, comprimento da sépala, largura da pétala, largura da sépala. São 4 entradas. E junto com essas características, nós temos também os tipos de flores. Os rótulos são as saídas. Então,
eu tenho uma pétala de 2 centímetros de comprimento por 0,5 de largura, com sépala de 0,9 de comprimento e 0,2 de largura. Essa flor com essas características é uma petúnia, por exemplo. Então, olha só, eu tenho o dado rotulado. A petúnia é um rótulo, é uma classe, dizendo, ó, essa aqui é uma flor petúnia, ok? Então, essas características. A ideia é que você apresente dados de diversas flores e que o sistema aprenda associa os tipos de flores pelos tamanhos, né, comprimentos e larguras de pétalas e sépalas. Uma vez que seja apresentado o comprimento e a largura da sépala, ele seja capaz de dizer que flor que é aquela, ok? Então, o modelo de aprendizado supervisionado é treinado com esses dados para prever o tipo de flor com base em suas características. Por exemplo, o modelo pode prever se uma flor é uma íris setosa, uma íris versicolor, uma íris virgínica com base em suas medidas. É claro que não sou especialista em flores, são exemplos de nomes de flores aí, tá, gente? É uma base de dados, na verdade, isso é um exemplo a partir de uma base de dados muito conhecida, que se vocês procurarem na internet vão achar lá a base de dados íris de flores, tá? Bom, vamos aqui então para um próximo exemplo. Exemplo 2. Exemplo 2. Classificação de tipos de vinhos. Imagine um conjunto de dados que contenha várias características dos vinhos, como teor alcoólico, acidez, densidade, entre outros, e os rótulos indicando o tipo de vinho. Se ele é vinho tinto, vinho branco, vinho rosé, enfim, alguma outra característica. Um modelo de aprendizado supervisionado, ele é treinado com esses dados para prever o tipo de vinho com base em suas características. Então ele vai aprender a associar as características dos vinhos, as entradas, né, teor alcoólico, acidez, densidade, assim por diante, aos tipos correspondentes, se é um vinho tinto, se é um vinho branco, se é um vinho rosé, permitindo que a classificação precisa de novos vinhos com base nessas características. Então eu apresento esses dados, essas características de alguns vinhos, faz o sistema aprender a classificar se é vinho tinto, branco, rosé. Depois, caso surjam novos vinhos na minha base de dados, a gente espera que o sistema seja capaz de extrapolar, de generalizar esse conhecimento e classificar esses novos vinhos a partir do conhecimento antigo, dizendo se eles só nessas características são do tipo vinho, branco, rosé, enfim, ou outras características. Então a gente precisa dos dados completos, né? Entrada, saída, para poder fazer a associação, o sistema aprender. Entrando esses dados, o que é que tem que sair, tá? Por isso que é supervisionado, porque há uma supervisão no aprendizado por meio dos rótulos, dos dados de saída nesse caso, ok? Vamos falar agora do aprendizado não supervisionado, ok? Aprendizado não supervisionado. Então, nesse caso, ausência de saídas nos dados, os dados rotulados, nos rótulos, a ausência das saídas, é só as entradas agora. Para o aprendizado de máquina do tipo não supervisionado, os dados só são de entradas, nós não temos os rótulos, que são os supervisores, então não é supervisionado. A ideia aí é buscar padrões e correlações entre os dados de entrada ao longo de várias interações, de vários exemplos e várias interações. Então requer redundância nos exemplos, tá? Então os dados de exemplo precisa ter nas amostras, né, muitas redundâncias para que o algoritmo seja capaz de identificar padrões escondidos lá e outras características, tá? Então o que ele vai fazer? Quando encontrar casos semelhantes, ele vai agrupar aqueles dados que são similares em grupos, em clusters. Falar, isso aqui é parecido, isso aqui é parecido, isso aqui é parecido, para que possa ser analisado posteriormente cada um dos clusters, cada um dos grupos, tá? Então, geralmente, para melhor resultado, exige uma base de dados maior em comparação ao aprendizado supervisionado, tá? Então, é a base de dados que geralmente a gente precisa de mais dados dos 3 tipos de aprendizado, é no aprendizado não supervisionado para obter resultados interessantes, tá? Menos dados, aprendizado por reforço, mais dados, aprendizado não supervisionado. Vamos para exemplo, tá, gente? Vamos para exemplo aqui. Então, o primeiro exemplo, agrupamento de clientes. Então, ó, vamos imaginar que tem um algoritmo de aprendizado não supervisionado para fazer agrupamento de clientes, tá?
clientes, no caso de um supermercado. Identificar grupos semelhantes de clientes com base em seus padrões de compra. Então, isso vai permitir, se a gente conseguir, a partir dos dados, identificar clientes que têm perfis semelhantes de compra, permite a gente estabelecer estratégias de marketing mais direcionada para cada grupo. Como, por exemplo, sugerir, né, itens, produtos adequados de acordo com o grupo, com o gosto de cada grupo, né? Então, sei lá, vamos supor que aquele grupo gosta de vinho tinto, então pode sugerir vinho tinto para um grupo. Já outro grupo prefere outro tipo de vinho, sugere outro tipo de vinho para o outro grupo. Quando sai em promoção, com alguma característica, um novo vinho que surgiu na sua base de dados para venda, enfim, alguma coisa do tipo. Um outro exemplo, vamos lá. Suponha um conjunto de dados que contenha características de vinhos, olha só, parecido com o exemplo anterior, como teor alcoólico, acidez, densidade, entre outros, mas sem rótulos, indicando os tipos de vinho, coisa que tinha no exemplo do supervisionado que a gente falou agora há pouco. Então, o algoritmo de aprendizado não supervisionado, ele pode ser capaz de identificar grupos de vinhos com características semelhantes. Então, ele vai analisar uma base de dados dos vinhos que tem essas características armazenadas por vinho, só que a gente não sabe qual tipo de vinho, nenhuma característica, ele vai tentar agrupar, esses vinhos são parecidos, esses daqui são parecidos, esses daqui são parecidos em grupos, para que depois a gente possa analisar e descobrir alguma coisa. Mas a ideia é separar por grupos, por semelhança. A gente não sabe o que tem ali, a gente não tem informação sobre esse problema, conhecimento mais especificamente, conhecimento sobre esse problema. Então o algoritmo vai tentar descobrir conhecimento. Isso aqui são semelhantes, esse grupo de vinho, esse grupo de vinho, esse grupo de vinho. O que a gente vai fazer com isso? Aí a gente precisa fazer uma análise posterior para identificar, ok? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido a diferença de aprendizado supervisionado, não supervisionado, por reforço. Então, por reforço, tentativa e erro, menos dados. Supervisionado, tem que ter mais dados. Os dados são rotulados, eu preciso de dados de saída, que é o supervisor, que é um professor que vai ensinar esses dados, significa isso daqui de saída, é o rótulo. E o não supervisionado, que tem que ter uma base de dados maior, geralmente para ter resultados interessantes, dados, claro, que sejam redundantes, porque ele vai agrupar aquilo que for semelhante, vai separar em grupos, em clusters. Então essa base de dados não tem rótulo, não tem saída, não tem o supervisor. Só tem vários dados, ele vai pegar esses dados e analisar para separar. Isso aqui, ó, é parecido, isso aqui é parecido, isso aqui é parecido. Basicamente, essa é a ideia da diferença dos 3 tipos de aprendizado, ok? Beleza. Bom, diante disso, a gente vai falar agora sobre os tipos de problemas. O primeiro tipo de problema que a gente vai falar é sobre o aprendizado por reforço. Vamos explorar o aprendizado por reforço aqui, gente, ok? Bom, então o aprendizado por reforço é utilizado em geral em problemas com jogos com IA, ok? Seja para dar comportamento a avatares, personagens, ou inclusive, de repente, para aprender a caminhar, fazer planejamento de trajetória, habilidades, enfim. Aquisição de habilidades, acabei de falar, adquirir habilidades, um agente capaz de adquirir habilidades, isso não vale só para jogos não, tá, gente? Por exemplo, um programinha, um sistema, um agente capaz de comprar e vender ações no mercado de ações para obter lucro. Então essa é uma habilidade. Você pode usar aprendizado por reforço para o robozinho, né, para o agente, para o sistema aprender essa habilidade. Claro que isso não é tão simples, mas toda vez que ele comprar algo que der lucro, ele recebe uma recompensa. Toda vez que ele vende uma ação e dá prejuízo, ele recebe uma punição. Então isso é uma habilidade que pode, de fato, utilizar o algoritmo de aprendizado por reforço. Tem um exemplo, mas qualquer tipo de habilidade, tá? Então, por exemplo, num agente, num jogador, num robozinho para aprender a jogar bola. Pode ser um agente, né, um robô virtual num jogo de futebol, de videogame, por exemplo, ou pode ser um robô físico mesmo para aprender a jogar bola. Então vamos supor que vai aprender a fazer o passe para um outro teammate, para um companheiro de equipe. Então toda vez que ele emite uma força certa, com um ângulo certo, que chega no seu companheiro de equipe, recompensa. Toda vez que ele erra, punição. Se errar e passar a bola para o adversário, uma punição maior ainda, né? Então, ele, com o tempo de várias iterações, ele vai adquirir a habilidade de fazer um passe.
passar a bola para um adversário. Qualquer tipo de aquisição de habilidade em geral. Também aprendizado de tarefas. Então, por exemplo, aprender a colocar num robozinho aspirador de pó para aspirar uma casa. As casas são todas diferentes. Então ele vai ter que, quando inserido num ambiente desconhecido, aprender a realizar a tarefa de aspirar o pó naquela casa. Então ele pode, por exemplo, mapear a casa, né? Para fazer o quê? Que é a próxima tarefa que tem aí? Navegação robótica. Então ele vai aprender, no caso desse aspirador de pó, a limpar a casa inteira, evitar passar onde ele já passou, ele mapeia a casa, descobre onde ele não passou, traça rotas, caminhos para limpar todo o ambiente, em vez de ficar só indo e voltando no mesmo lugar, tá? Limpando os mesmos locais, no caso. E aí, decisões em tempo real. Então, tomada de decisões em tempo real também, a gente pode utilizar um algoritmo de aprendizado por reforço, tá? A gente precisa tomar uma decisão no sistema e ele vai tomar a decisão em tempo real por meio de um aprendizado por reforço. Então, são basicamente os tipos de problemas que a gente pode usar aprendizado por reforço. Aí, agora vamos falar de aprendizado supervisionado. Aprendizado supervisionado está aqui. Então, o aprendizado supervisionado, ele é utilizado em dois grandes tipos de problemas. São os problemas de classificação e os problemas de regressão. Então, os problemas de classificação é quando a gente precisa classificar de fato. Classificação de imagens. Então, por exemplo, eu apresento várias imagens. Isso aqui é uma foto de um cachorro, isso aqui é uma foto de um gato, isso aqui é uma foto de um papagaio. Aí o sistema aprende a partir de exemplos de fotos de gato, de papagaio e de cachorro. Aí eu apresento uma foto de uma raça de cachorro que ele nunca viu. Falo, ó, o que é isso aqui? Então a gente espera que ele classifique aquela imagem como um cachorro, a partir dos cachorros que ele conhece. Isso eu estou dando um exemplo de animal, mas valeria para qualquer tipo de imagem. Vale para letras, por meio de um OCR, né, de reconhecimento de escrita, transformar uma escrita em texto editável. Na hora de bater uma foto, um radar pega a placa do carro, pega aquela imagem, reconhece que são dígitos A, B, C, 1, 2, 3 e manda para a base de dados lá do Detran para emitir a multa por meio de caracteres, não por foto, né? Diagnóstico de alguma doença a partir de um exame de imagem, né? Raio-X, ultrassom, uma ressonância, uma tomografia. Um outro tipo de problema que seria classificação, fidelização de clientes. Então a gente pode classificar os clientes em diferentes tipos para fidelizar eles, né? Então classifica a partir de uma base de dados do comportamento deles, desde que esses dados, claro, supervisionados sejam todos rotulados, a gente pode utilizar para fidelizar clientes. Então, por exemplo, compreender os gostos daqueles clientes para oferecer produtos ou experiências adequadas e satisfatórias para cada cliente. Então a gente usa isso para fidelizar cliente. Então a gente usa o algoritmo de aprendizado supervisionado para aprender as características de cada cliente. Diagnóstico, já falei, né, no caso para classificação de imagem, mas pode ser outros tipos de diagnóstico sem ser imagem, a partir de dados de exames laboratoriais, a partir de histórico clínico. Então a gente pode usar um algoritmo de aprendizado supervisionado para classificar. Como que é nesse caso classificado? Então vamos supor o seguinte, que eu tenho uma base de dados que indica lá, eu tenho um exame laboratorial de sangue de várias pessoas, e lá naquela base já tem uma informação que algum médico classificou. Então, esse exame de sangue tem hipertensão, não sei. Esse exame de sangue tem diabetes, esse exame de sangue tem hipotireoidismo e assim por diante. Então, o que acontece? Os dados são rotulados, os dados que estão nessa base de dados. Então, por isso que é aprendizado supervisionado. A gente espera que, com aqueles dados, aquelas amostras que estão na base de dados, seja suficiente para o sistema aprender, de tal modo que generalize para outras situações com dados de outros pacientes que não conhece ainda. Tá? Então, a ideia é essa para aprendizado supervisionado diagnóstico. Detecção de fraude também, tá? Então, a ideia é, por que é rotulado? Por que é supervisionado? Porque todos os gastos, por exemplo, os meus gastos pessoais, um cartão, fica armazenado no meu nome para o meu gasto. Isso é o rótulo do meu gasto, sou eu.
Então, a partir do momento que os meus gastos com cartão passam a ter um comportamento diferente do meu comportamento, historicamente, pode ser detectada uma fraude, tá? Então, é rotulado. Então, o que eu compro toda vez fica associado a mim, é o rótulo. Aqueles dados diz que sou eu. Eu sou o rótulo, é a saída daqueles dados de gasto. E aí, alguém começa a usar com um comportamento diferente do meu, pode ser utilizado para detectar fraude, tá? E aí também tem os problemas de regressão para aprendizado não supervisionado. Então, aí, ó, no caso de classificação, são os categóricos, né, que eu falei agora há pouco, mas anteriormente no vídeo. E os de regressão são os numéricos, basicamente, né? É quando a gente vai fazer uma predição, previsão, estimativa. Toda vez que o dado é rotulado, a gente precisa aprender, fazer um sistema capaz de prever, de estimar, é aprendizado supervisionado do tipo regressão, tá? Se o dado for rotulado, ok? É regressão. Então, por exemplo, se eu quero fazer a previsão do tempo, então, historicamente, eu tenho as temperaturas. Então, se eu, por exemplo, posso pegar os dados da temperatura máxima e mínima dos últimos 7 dias para prever a temperatura de amanhã. Se eu olhar na base de dados, eu tenho a base de dados histórica de muitos anos, de muitas décadas atrás. Então eu consigo olhar, sei lá, de 1 ano atrás, 7 dias, que são as entradas. Qual que seria o rótulo nesse caso? É o dia seguinte, é o 8º dia. Então eu tenho, ó, o valor da temperatura mínima e máxima dos 7 dias e o dia seguinte, que é o rótulo, dizendo, ó, então a saída é essa. Se eu tive lá 26, 25, 24, 24, 27, 26 graus, então a saída foi 26. Próximo dia será 26. Historicamente é isso que diz. Então por isso que é rotulado, porque ele tem historicamente as previsões, os valores que ocorreram, para eu conseguir, o meu sistema conseguir fazer essa correlação dos dados de entrada e o rótulo para aprender para situações diferentes que serão apresentadas no futuro, tá? E aí temos os problemas de aprendizado não supervisionado, que basicamente são os problemas de agrupamentos e de redução de dimensionalidade. O de agrupamento, basicamente usado em sistema de recomendação, tem um vídeo sobre isso especificamente lá na semana 4, que é um vídeo com o algoritmo Caminhos, tá? Algoritmo de agrupamento para sistema de recomendação. De marketing direcionar propaganda para grupos, perfis de pessoas similares. A gente pode usar um algoritmo não supervisionado, em base de dados, obviamente, não tenha rótulos, para tentar descobrir clientes que são semelhantes e direcionar marketing para cada grupo, marketing direcionado para cada grupo de cliente, cada perfil de cliente, tá? Segmentação de clientes, mesma coisa, a gente vai segmentar, a gente tem uma base de dados de clientes, tentar separar eles, segmentar por tipos de clientes. De certa forma, a gente vai fazer isso ao longo das próximas semanas aí, tá? Lá na semana 4, quando for trabalhar com caminhos também, de certa forma, a gente vai trabalhar com isso. E temos os problemas de redução de mensalidade para aprendizado não supervisionado. Também temos uma aula só sobre redução de mensalidade lá na semana 4. Então, a redução de mensalidade, ela pode ser visualizar base de dados grandes, a gente vai falar sobre isso lá na semana 4 um pouquinho, como que a gente consegue visualizar dados quando tem uma base de dados grande, né, com várias dimensões, com várias variáveis, né. Compressão de dados, pode usar algoritmo de aprendizado de aprendizado de IA, né, no caso algoritmo de IA de aprendizado de máquina para compressão de dados, para descobrimento de estrutura e para extração de atributos, tá? O tipo de problema mais usado em aprendizado não supervisionado é de agrupamento, mas redução de dimensionalidade é interessante, vocês vão ver isso lá na semana 4, a gente vai ter uma aula só sobre redução de dimensionalidade, lá nós vamos usar o SVD, tá? Um algoritmo chamado SVD. Então, de uma maneira geral, tivemos um panorama amplo dos tipos de problema que cada tipo de paradigma de aprendizado aborda. Agora eu quero falar uma coisa importantíssima para vocês, gente. Nós temos vários algoritmos de aprendizado para trabalhar com aprendizado de máquina, vários. Cada algoritmo tem uma característica. Então, por que é importante saber os paradigmas de aprendizado? Porque se eu identifico que o problema que eu tenho é um problema que exige aprendizado por reforço, eu já sei quais algoritmos eu posso usar e quais algoritmos eu não posso usar.
Se eu sei que aquele problema que eu vou resolver com os dados que eu tenho, um algoritmo, é um problema de aprendizado supervisionado do tipo classificação, eu já sei quais algoritmos eu posso usar e quais eu não. Se é do tipo regressão, já sei quais eu posso usar e quais não. Se for de aprendizado não supervisionado, também eu já sei. Se for do tipo redução de dimensionalidade, eu tenho um grupo de algoritmos que pode usar, outros não. Se for do tipo agrupamento, cluster, também tem um grupo de algoritmos, outros não. Então é importante saber os paradigmas para saber quais algoritmos eu posso usar e quais não devem ser usados. Então, por exemplo, aprendizado por reforço. O algoritmo mais famoso, provavelmente mais popular, é o Q-Learning. Q-Learning. Para aprendizado supervisionado, tem alguns, por exemplo, a rede neurais é muito usado para aprendizado supervisionado. O que mais aprendizado supervisionado? Tem aí Random Forest, floresta aleatória, KNN, SVM, vários algoritmos. Para aprendizado não supervisionado, inclusive já citei aqui, a gente vai ver na semana 4, Camins. Tem outros, tá? Mapas auto-organizáveis, enfim, vários algoritmos. Para redução de dimensionalidade, tem o PCA, SVD, tem outros algoritmos, tá? Então, eu sabendo classificar o problema, o tipo de problema de acordo com o paradigma, isso já encaminha a solução para o algoritmo que eu posso usar, tá? E aí agora, conhecer os algoritmos é outra conversa, claro, aí tem que estudar os algoritmos, compreender as características de cada algoritmo, a gente vai ver o Camins lá na semana 4, mas isso é um passo de cada vez, uma etapa de cada vez. O importante é, nesse momento agora, que cada paradigma tem seu tipo de problema que enfrenta e cada tipo de paradigma tem os seus próprios algoritmos para resolver os problemas, tá? Isso é importante ter em mente, tá bom? Bom, vamos ver agora aqui um workflow. Workflow para trabalhar com aprendizado de máquina em geral. Então, a gente precisa coletar os dados, é uma primeira etapa, em geral é isso. Então, no caso de aprendizado por reforço, a coleta de dados é interagindo com o ambiente, né? Interagindo por tentativa e erro. No caso de aprendizado supervisionado, não supervisionado, a gente pega uma base de dados que já existe em geral, né? E no caso supervisionado, uma base de dados rotulada, não supervisionado, uma base de dados que não é rotulada. E aí, uma vez que tem os dados, que os dados já foram coletados, a gente passa para a segunda etapa, que é a preparação dos dados. Essa etapa, gente, a etapa costuma ser mais demorada e é uma etapa bastante chata. É preparar os dados que foram coletados para que eles possam ser levados para os algoritmos de aprendizado. Tá, isso daqui a gente não vai entrar nesses detalhes, mas é o pré-processamento, é a preparação dos dados, limpar a base de dados, fazer enriquecimento, colocar todos na mesma escala, eliminar alguns ruídos, os outliers, é preparar as bases de dados para que a etapa 3, o modelo de treinamento, que é onde está o algoritmo de aprendizado, de fato, possa ser capaz de fato, aprender conhecimento, né? Conhecimento, de fato, que é importante, o conhecimento que aqueles dados lá carregam com eles, tá? Então, a gente tem que coletar os dados, preparar os dados para deixar o treinamento, o aprendizado melhor, que é a etapa 3, onde está o modelo de treinamento, o algoritmo de aprendizado. E aí, a etapa 4, a gente faz testes para verificar se o treinamento, se o aprendizado funcionou, é adequado. E uma última etapa para analisar os resultados, né, dos testes, para verificar se está tudo certinho. E aí, se for o caso, voltar para etapas anteriores para a gente fazer algum ajuste. Por isso, essas setas cinza, tá bom? Basicamente, é assim que a gente trabalha com aprendizado de máquina. Gente, aplicações de inteligência artificial. Então, hoje a IA não se restringe ao que está aí, tá? A IA hoje é aplicado basicamente tudo que tem sistema computacional. Aqui é só para a gente ilustrar alguns exemplos, né? Automação indústria. Então, um carro inteligente. Na indústria, se vocês soubessem, até em elevador tem sistema de IA hoje em dia, geladeira, os carros em geral, claro, avião, trem. Então, em geral, na indústria, na automação, é usada algoritmos de IA. Segurança, claro, reconhecimento facial, no caso, segurança de ambientes físicos, né, mas também de ambientes virtuais, como segurança financeira, de cartão de crédito, do home bank, né, de dados nossos, também é utilizado o algoritmo de aprendizado de máquina para isso. Saúde, para detectar, né, diagnóstico, fazer diagnóstico mais antecipado, com maior precisão, seja de câncer, outros tipos de doença.
para criar novos medicamentos também. A IA é usada, tá? Para criar novos medicamentos, fazer testes, simulações, enfim. Para esportes é muito usado, cada vez mais usado, isso até desde contratar, fazer análise de perfil, para descobrir deficiência nos seus elencos, dependendo do tipo de esporte. Contratar novos atletas, se for esporte coletivo, claro. Aumentar a performance individual de atletas e coletiva de atletas. Sistema tático, enfim. Só para vocês terem uma ideia, no Liverpool, equipe de futebol, né? Eles têm lá um sistema em tempo real que é capaz de determinar a probabilidade de fazer gol nos próximos 15 segundos. E aí, se ele está numa probabilidade altíssima e não faz o gol, e isso começa a ser recorrente, eles vão analisar para identificar o que aconteceu. Se é um jogador especificamente que está sendo a falha, o elo falho, né? E aí esse atleta vai ter que treinar com ele, melhorar ele, vai ser substituído, vai ser vendido, enfim. E tem várias outras situações, só um exemplo, tá? Geração de conteúdo, isso talvez nos últimos 2 anos tenha crescido não, tenha entrado mais na visão de todo mundo, de fato cresceu, que é a IA generativa, né, com chat GPT, e, enfim, com não só de texto, mas geração de imagens, enfim, isso aqui é uma coisa crescente e recente. E sistema de recomendação, que claro, poderia deixar de fora, que é o assunto nosso, que é o que a gente vai estudar ao longo de todo esse curso e aprofundar mais o que é sistema de recomendação, algumas coisas no próximo vídeo, tá? Mas ainda não finalizamos aqui, já estamos indo para o fim, mas no próximo vídeo a gente vai falar sobre sistemas de recomendação. Antes de fechar, eu quero falar sobre algumas aplicações reais aqui. Ó, no Netflix, gente. Netflix e todos os streaming em geral fazem uso de aprendizado de máquina. Então, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas ó, nós temos 9 posters, 9 capas do Stranger Things, só para ilustrar um exemplo. E dependendo de cada um de nós aqui que está assistindo, pode ser exibido para a gente uma capa diferente. Porque o Netflix costuma fazer com bastante isso, de exibir posters, capa, né, pôster do filme, diferente para os usuários, por segmentos de usuários. Então, sei lá, vamos ver o primeiro aí, ó. Primeiro, sei lá, vou pegar o de baixo aqui vamos mudar aqui da esquerda para a direita. O primeiro, de repente, quem gosta de suspense, isso aqui é o pôster que vai para o suspense. O segundo, o central lá de cima, seria para quem gosta de, sei lá, aventura. O terceiro aqui, um terror. E assim por diante. O embaixo, lá do meio embaixo, um filme romântico. O do meio, do lado direito aqui, que tem os meninos vestidos de caça-fantasmas, de repente de alguém mais saudosista, mais oitentista, enfim. Então, olha só, exibe pôster diferentes de acordo com o segmento de clientes. E para fazer isso, é utilizado o aprendizado de máquina, tá? Aprendizado de máquina, e é feito isso com certa frequência, tá? Nos streams hoje em dia, não são todos os filmes, mas alguns. Se vocês começarem a observar, talvez na própria casa de vocês, se tenha vários perfis com vários usuários, para um usuário exibido um pôster, para outro é outro. E um último exemplo que eu quero mostrar para vocês é de uma série, talvez seja conhecido por alguns, por outros não, chamada Love, Dead and Robots, tá? Então essa série, essa notícia de 2019 era interessante porque a Netflix muda a ordem de episódios em teste com a série Love, Death and Robots. Então era curioso porque é o seguinte, vamos supor que eu tenho um perfil específico de usuário, eu ia assistir essa série, o meu primeiro episódio tinha uma história X e uma outra pessoa que assistia essa mesma série tinha um perfil bem diferente de mim. Esse primeiro episódio era totalmente diferente do que era exibido para mim. Então a ordem das séries, o que tinha lá em cada episódio, ele era montado de acordo com o perfil de cada usuário para tornar a série mais atraente para cada usuário. Olha só que ponto. Isso foi um teste que a Netflix fez, vocês conseguem aprofundar mais informações pesquisando na internet, mas parece que é algo que vai acontecer com mais frequência no futuro e cada vez mais. Isso tudo usando algoritmos de aprendizado de máquina
para aprender os nossos dados, né? Os nossos perfis de consumo a partir daquilo tudo que a gente consome, aquilo que a gente vai consumindo, usando, gerando de dados diariamente. Quanto mais dados a gente gera, mais a possibilidade dos sistemas analisarem os nossos dados para descobrir o que nós consumimos. Isso vale para várias outras coisas, né? Mas especificamente para sistemas de recomendação, que é o assunto desse curso, isso é muito interessante, muito importante, porque a ideia é conhecer de fato produtos, conhecer clientes para fazer recomendação de produtos para clientes e tentar, claro, vender mais ou tornar melhor a experiência, enfim, qual seja o objetivo. Ok? Então, foi uma aula interessante, pelo menos para mim eu acho bastante interessante esse assunto, que a gente aborda desde o básico, faz um panorama da história, vê os paradigmas, daí eu acho que isso é ponto central, compreender os paradigmas já, os tipos de problema, e claro, terminamos aqui com alguns problemas, alguns exemplos, na verdade, reais, que usam aprendizado de máquina hoje em dia. Um ponto importante que eu volto a frisar para vocês é depois, mais para frente, estudar algoritmos para cada tipo de aprendizado, para cada tipo de paradigma de aprendizado, né? A gente ainda vai estudar aqui, por exemplo, lá na semana 4, o Kaminski de aprendizado não supervisionado, vai estudar redução de mensalidade. Tá? Mas é só um alerta para fazer para vocês, porque esse vídeo está encerrando. No próximo vídeo vocês vão adentrar de fato em sistema de recomendação. Aqui era a base da IA, porque precisa, né, para trabalhar com recomendação, aprendizado de máquina. E agora com vocês no próximo vídeo, sistema de recomendação. E é isso. Valeu!